Olá, galerinha, sou Emília Costa. Vamos para mais uma atividade. Na aula de hoje, nós iremos abordar Present Perfect. O que é Present Perfect? São ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. Por isso que eu botei o bonequinho lá na entrada, porque é uma ação que começou lá atrás e ainda acontece no presente. A estrutura do Present Perfect, ele é formado pelo auxiliar have, has, mais past participle, ok? O passado do particípio. Veja só esse exemplo aqui. She has watched a documentary since she was a little girl. Aqui você está vendo a estrutura pelo present perfect, a estrutura com o verbo auxiliar has, e o verbo principal que está no particípio no passado, tá? Então, com toda vez que fizer essa relação do verbo present perfect, lembre-se dessa estrutura formada do auxiliar have ou has, mais o verbo principal do particípio no passado. Percebe também que dentro, na frase do present perfect, ele há ações que indicam advérbios, que indicam os tempos, que acompanham nessa frase, e eles são advérbios, como already, yet, ever, e vários outros. Just, ok? Never, hours, lately, recently, frequently. Então, esses advérbios, eles estão acompanhando na frase, normalmente no present perfect. Okay? Aqui nós temos o verbo since. Tá? Então, além da estrutura de have, do auxiliar, have ou has, também nós temos o passado particípio do verbo principal e pode sim, na maioria das vezes, vir um advérbio, como característica desse verbo. E é interessante que nós vamos agora abordar a diferença entre o since e o for, que são advérbios, que são utilizados nas frases de present perfect, ok? O since usa em frase no present perfect para indicar o início de uma ação que começou no passado e continua no presente. Por isso que nós temos essa figura aqui, que ela indica uma ação que começou lá atrás, e ainda continua no tempo presente, uma ação que começou lá atrás. Vejamos um exemplo. Meryl Streep has made over 60 movies since her debut in 1977. Ou seja, Meryl Streep, ela fez mais de 60 filmes desde sua estreia em 1977. Começou lá atrás, em 1977, desde aquela época, por isso característica do since, E o verbo present perfect, lembrando o auxiliar, isso, e o verbo principal, tá? Abordar a diferença entre o since e o for, que são advérbios, que são utilizados nas frases de present perfect, ok? O since usa em frase no present perfect para indicar o início de uma ação que começou no passado e continua no presente. Por isso que nós temos essa figura aqui, que ela indica uma ação que começou lá atrás, e ainda continua no tempo presente, uma ação que começou lá atrás. Vejamos um exemplo. Meryl Streep has made over 60 movies since her debut in 1977, Ou seja, Meryl Streep, ela fez mais de 60 filmes desde sua estreia em 1977. Começou lá atrás, em
1977, né? Desde aquela época, né? Por isso característica do since, né? E o verbo present perfect, lembrando o auxiliar, isso, e o verbo principal, tá? Aí, temos essa indicação do present perfect, de onde começou lá atrás, no ano de 1977, ok? Agora o for, outro advérbio, que percebe aqui a setinha, que ele começou lá atrás, mas há uma duração, né? Uma frase no present perfect para indicar a duração de uma ação, né? E que começou e continua no presente, né? Vamos citar um exemplo. Tom Cruise has starred in a movie for over 30 years, né? Tom Cruise já estreou filmes por mais de 30 anos, né? O verbo auxiliar, has, mais o verbo principal no passado, né? For, por mais de 30 anos. Começou lá atrás e ainda acontece e continua no tempo presente, né? Essa ação, por isso esta é a diferença entre since e for. Que a gente aprendeu a formação dos verbos quanto a negativa, quanto a interrogativa e afirmativa. Afirmativa é como aquela estrutura principal que a gente aprendeu no slide anterior. O verbo auxiliar mais o verbo no passado, o verbo auxiliar mais o verbo no passado, né? Que é exemplo do I have visited. O uso do has, lembrando, está na terceira pessoa do singular, she, he e it, né? Na forma negativa, o not vai vir depois do verbo auxiliar. Ele aqui. Ele vem depois do verbo auxiliar. E na interrogativa, o auxiliar ele vem para frente antes do sujeito. Have I visited? Ok? No present perfect, há dois modos verbais para o present perfect simples e o present perfect contínuos. Observe que no present perfect simples há uma influência do presente que foram concluídas recentemente. No present perfect contínuo, contínuas que iniciaram no passado e continuam no presente, né? Vamos perceber aqui no exemplo. Present perfect influenciado pelo presente e concluiu recentemente. I have read this book for 2 hours. Eu li esse livro por 2 horas. E observe que nessa frase a estrutura é simples, né? Have mais o passado. Por isso que ele é present perfect simples. A característica do present perfect é esse verbo auxiliar have ou has e o passado simples, ok? Então, na frase que está aqui acima, o have, read, e o verbo auxiliar, ou o verbo principal, tá? Eu fiz aqui um risco abaixo, porque normalmente nós queremos traduzir ao pé da letra. No present perfect, não se traduz esse have como eu tenho lido. No present perfect, a tradução correta, eu li esse livro por 2 horas, certo? Eu li esse livro, né? Porque ele representa essa ação do presente que foi concluído recentemente, tá? No present perfect contínuo, uma característica é o verbo auxiliar mais o verbo to be, mais o verbo to be e mais o verbo principal em gerúndio. Olha, quando você vê as frases nessa estrutura, você vai logo matar a charada. O verbo auxiliar mais o verbo to be, mais ele em gerúndio, você vai identificar que ele é present perfect contínuo. Olha aqui a frase aqui em cima. Having been reading this book for 2 hours.
Eu estou lendo este livro há 2 horas. Olha, característica do auxiliar have, o been, o verbo to be, reading, o verbo principal no gerúndio, certo? E aqui, aí eu botei aqui embaixo novamente, não traduza. Eu tenho estado a ler esse livro por 2 horas. E a forma correta seria, estou lendo este livro às 2 horas. Aqui, present perfect e past simple. Vamos ver a diferença. O present perfect são ações que aconteceram no passado, em determinado momento em que elas aconteceram. E como na estrutura ela apresenta o verbo no passado, a diferença vai ser o verbo auxiliar has, ok? She has watched Titanic a couple of times. Ela assistiu Titanic algumas vezes, né? E no passado simples só vai ser o verbo principal no passado. Percebeu a diferença? Ações que aconteceram no passado em um momento determinado. Ele foi concluído lá no passado. Por isso há uma diferença do present perfect e past simple, ok? Vamos abordar os advérbios, né, just, read e it, que são normalmente utilizados nas frases present perfect. E por vezes o tempo em que as ações acontecem é indicado pelos seguintes advérbios. Observe que o tempo aqui do advérbio just, ele é uma ação que acabou de acontecer. He has just left. He has just left film industry. Ele aqui diz, ele acaba de deixar a indústria cinematográfica, ou seja, acabou de acontecer. Acaba de deixar a indústria cinematográfica. Already, ações que já aconteceram. Indica essa ação que já aconteceu. Julia Roberts has already played the role of hopeless romantic in several films. Julia Roberts já desempenhou o papel de uma romântica incurável em vários filmes. Ele acabou de ações que já aconteceu, né? E dá a entender o significado do já, né? O yet, ações que ainda não aconteceram na forma negativa, né? Ou na forma interrogativa. É isso? That actress hasn't won an Oscar yet. Essa atriz ainda não ganhou o Oscar. Na forma negativa, ela apresentando aqui de forma negativa, ainda, como no sentido de ainda não ganhou o Oscar. Na forma interrogativa, na interrogativa, has that actress won now one Oscar yet? Essa atriz já ganhou o Oscar, no sentido de ela já ganhou o Oscar, mas na interrogativa, mas no sentido de já, né? Então, ou seja, o tempo verbal para a indicação de cada verbo, né? Por hoje é só, galerinha. Muito obrigada pela atenção e espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Bye, bye.